Olá, meu nome é Silvano. Estarei aqui dando continuidade à apresentação da Fernanda, falando um pouco sobre a teoria que rege essa comunicação interface homem-computador. Tá? E a Gestalt, né, que já estudamos na disciplina anteriores, logo no início do nosso mestrado, ela fala de que para compreender as partes é preciso antes compreender o todo. E quando eu somo todas as partes, ela ainda será menor do que o todo. Isso significa que muitas vezes as informações nos chegam de forma fragmentada. A Fernanda usou um exemplo de algumas imagens, né, em que a nossa contentação, a nossa mente não se contenta com essas partes e automaticamente produz o complemento dela. E muitas vezes esse complemento ele não condiz com a realidade. Existem algumas leis que regem exatamente a Gestalt, né? Que é a lei da semelhança. Ela afirma que o sujeito tende a agrupar itens que são semelhantes, né? Então, isso até é utilizado em alguns testes do Piaget, né? Onde a criança faz essa associação. Tá? A lei da simplicidade, né? Que afirma que o sujeito vê e vemos objetos em sua forma mais simples possível. Quando, na verdade, muitas vezes, existem muitas complexidades, né? E pelo fato da gente não ter essa tendência, a gente muitas vezes subjuga determinadas informações, tomando decisões que não são assertivas em função de formar alguma coisa regida por essa lei da simplicidade. A lei da proximidade, né? Que ela afirma que o sujeito tende a agrupar objetos que estão perto um do outro, né? Reafirmando também essa questão do Piaget, né? Nos testes que ele fez. A lei da continuidade, tá? E essa lei da continuidade ela é muito bem exemplificada na apresentação da Fernanda com relação àquelas figuras geométricas. E a lei do preenchimento. Essas leis que são apresentadas, percebe que ela gira muito em torno do não contentamento da informação. Então, quando se refere a partes, não é? Quando chegam as informações de forma fragmentada, antes da gente elaborar e ter continuidade a esse pensamento, a gente vai dando complemento a ela. E esse complemento é produto da insatisfação, não é? Em que o nosso cérebro não se contenta com informações parciais, tá? Mesmo que esses complementos não sejam verdadeiros. A importância da interface, né, computador-máquina, ela se dá exatamente por isso. A gente tem aqui a imagem do Google de um lado e de um lado o código-fonte. Trabalhar essa interface homem-computador se faz necessário exatamente porque imagine se a gente tivesse que fazer leituras, né, ou ver imagem da maneira em que nós programamos. Tá? Então esse código-fonte é a maneira que foi programada para aparecer essa imagem ao lado do Google. E aí a gente tem a interface gráfica, né, que são ícones e botões, que facilita a comunicação, as janelas e quadros, né? Essas janelas e quadros, elas possibilitam aplicar o mundo digital ao nosso estado fragmentado, né, ou fragmentário natural. E aí, enfim, essa ideia tanto de imagem quanto de janela são fragmentos em que se constrói essa comunicação. Naturalmente, né, e muito rotineiramente, as informações que nós buscamos, elas não contêm apenas um item. Ela é distribuída em janelas, em ícones, em imagens, e por isso que faz menção à questão da fragmentação da informação. Tá? Aqui, continuando essa interface. Depois da interface gráfica, nós temos a interface social. Ela explora essa comunicação de rede, né, que ocorre nas transformações da interface direcionada às formações e à manutenção de uma comunidade formada por indivíduos e grupos. Né? E aqui nós temos, por exemplo, a construção de ambientes virtuais. O Moodle é um dos ambientes, né, de aprendizagem.
A interface semântica, né, diante da mesma quantidade de dados, informações e conhecimentos são produzidos na internet. Cresce a necessidade de localizar informações em um conjunto de significados, que em vez de por sua localização espacial, né, é por isso que uma nova interface textual governada pela semântica, que é o estudo do significado, apresenta uma verdadeira revolução na interface. A interface semântica ela se dá também muito e ela vem sendo alterada exatamente por atribuir alguns verbos, algumas falas, né, a significados como símbolos, como ícones e tantas outras coisas que não se faz necessário o uso dos textos e sim das imagens. A interface inteligente torna o computador mais semelhante ao indivíduo. E essa é a proposta, né? Pensando em não só em personificar, mas também em dar, o que eu digo personificar é com relação à aparência, mas também em comportamentos, né? E aptidões. Tanto é que hoje a intervenção de computador para com o homem. Anteriormente, o computador era apenas alimentado por informações que nós passávamos. Hoje, os computadores trocam informação entre si, não é? E essas autonomias, a cada dia que passa, vai sendo uma forma mais crescente. Ok? Com isso, a gente encerra a minha apresentação. Agradeço. Até mais.